Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. É com muito carinho que nos reunimos aqui todos os dias às 7h30 da manhã para juntos refletirmos sobre uma palavra do Evangelho, para juntos nos unirmos em um só coração e em um só pensamento e nos elevar aos campos de Jesus, aos cumes mais altos, porque neste momento em que direcionamos o nosso pensamento ao alto, a nossa alma ali também está. Que Jesus seja conosco e vamos hoje juntos refletir lá no capítulo 4, e é justamente a primeira parte do capítulo 4 em que ele é titulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o início ali do nosso capítulo que nós iremos refletir. Este início ele é marcado por 3 passagens de Jesus e nós iremos refletir sobre a terceira, o item 3 ali do início do capítulo, que fala sobre o momento após a transfiguração de Jesus, que traz ali um diálogo de Jesus junto a Pedro, Tiago e João após a sua transfiguração. Só para entendermos e compreendermos aqui um pouquinho mais deste contexto, deste diálogo do item 3, que será a nossa reflexão, vamos primeiro compreender o Monte Tabor, que é o momento em que ocorre a transfiguração de Jesus. Interessante pensarmos e até nos ater que a jornada do Cristo, por vezes, a gente ali rememora ela e vai vendo os seus marcos pelo monte. Jesus sempre sobe ao monte e é onde, nesse monte, que ocorre uns ensinos mais assim fortes para todos nós. Lembremos que toda a jornada do Cristo é um exemplo para todos nós de ensino vivo para acolhermos na nossa jornada. Então nós temos o Sermão do Monte, quando Jesus sobe ao monte, faz o Sermão das Bem-aventuranças, que é um sermão lindo para todos nós. Temos também o Monte do Calvário, a subida ali, quando Jesus sobe com um madeiro em suas costas para ser crucificado. E muitas vezes, meus queridos amigos e amigas, toda a jornada do Cristo, muitas vezes nós resumimos ela somente ao Monte Calvário. A gente só se lembra desse monte, sabe? Esse momento em que o Cristo foi ali humilhado por todos nós, crucificado. Naquele momento em que os algozes e toda a multidão estava ali gritando pela crucificação do Cristo, libertando Barrabás e colocando Cristo para ser crucificado. Olha este momento que muitas vezes é o momento que nós só nos lembramos, esse momento em que toda a nossa humanidade crucifica o coração mais puro que esteve entre nós, que é um momento triste, digamos assim, porque por mais que ele tenha e tem um ensino muito forte ali por trás, o Monte do Calvário, ele tem sim um ensino forte, um ensino profícuo para todos nós, mas é um momento triste. É o momento em que a nossa humanidade crucifica o espírito mais puro que esteve aqui e esteve por amor a todos nós, esteve para nos ensinar. E nós agimos como se não nos importássemos com isso, e aí fomos lá e crucificamos Jesus. Mas, claro, tem um ensino muito forte. Estou trazendo isso aqui hoje para nós jamais nos esquecermos também do Monte Tabor, que às vezes é tão pouco falado, é tão pouco estudado, é tão pouco compartilhado, porque a gente só foca ali no Monte do Calvário. Mas e o Monte Tabor? O momento da transfiguração, em que Jesus está ali com Pedro, João e Tiago, em que ele faz a transfiguração, em que ele está redivivo. Cristo ali naquele momento é uma fortaleza. Ele mostra toda a fé. Ele mostra toda a sua pureza naquele momento. Neste instante em que Cristo é uma fortaleza, muitas vezes nós nos esquecemos. Este marco da transfiguração, em que naquele momento surge ali ao lado do Cristo Moisés
e Elias em espírito. Lembremos que Elias, ele foi um profeta que teve uma jornada linda também. Ajudou e auxiliou muito a terra lá naqueles tempos em que tudo era muito bárbaro, tudo era muito bruto, ainda muito mais bruto do que a época que Jesus estava aqui conosco. Então Elias fez muitas curas, auxiliou muito em sua jornada. E ao lado ali também temos Moisés, grande profeta que também preparou todo o terreno ali para a chegada do Cristo. E lembramos que também na figura de Moisés também tem um monte, né, em que ele recebe ali os mandamentos direto de Deus. Então, duas figuras, dois espíritos que estão ali ao lado de Jesus, digamos assim, que dois espíritos que também trabalharam nessa preparação da terra para a vinda de Jesus. Lembremos que o ato, né, de Jesus se despir de suas vestes angelicais para conseguir estar aqui encarnado neste corpo tão denso para ele que faz parte da categoria do Cristo, dos Cristos. A terra teve que passar por uma preparação muito grande. Então, naquele momento, ali no Monte Tabor, Elias e Moisés ao lado do Cristo, e naquele momento, no céu, as nuvens se abrem e umas vozes descem direto do céu, dizendo: Este é o meu filho. Este é o meu filho. Dizendo: Jesus, este é o meu filho. Ouçam ele. Obedeçam a ele. Olha que importante que é esta figura, este ato, este exemplo, este evento do Monte Tabor, e que muitas vezes nós nos esquecemos. O momento em que a própria voz do céu desce e diz: Este é o meu filho, ouçam ele, obedeçam a ele. Jesus, é o momento que Jesus é colocado como o nosso guia, como o nosso modelo da humanidade, como o caminho, como a verdade, como a vida. Ele mesmo nos diz isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não só ele nos diz isso, mas uma voz do céu naquele momento desce e diz: Este é o meu filho. Olha que momento mais lindo, mais precioso. O momento em que Jesus se mostra a maior fortaleza. E lá narra, muitos nos evangelhos narram que esse momento da transfiguração, Jesus ele resplandece, tem uma luz gigantesca em volta dele. E os discípulos estão ali, Moisés em espírito e Elias também em espírito. E neste momento, após a transfiguração do Cristo, Jesus ali descendo com Tiago, Pedro e João, descendo ali, os discípulos ficaram um pouco assim e até questionaram Jesus, porque o que acontece? Tinha um burburinho, digamos assim, na época que ficava questionando se Jesus era Elias, né? Quem seria Jesus? Será que Jesus é Elias? Então tinha esse burburinho, digamos assim, na época, vamos colocar assim. E aí os discípulos vendo Elias do lado de Jesus, como que então Jesus seria Elias? Então eles ficaram um pouco assim, capaz que na época se questionando, e aí eles viram para Jesus e dizem este trecho, que é justamente o trecho do item 3 do nosso evangelho. Eles dizem assim: os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Neste sentido, lembremos também que João Batista veio pouco antes de Jesus, também preparou o terreno, foi uma figura muito importante também para a disseminação da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, de todo o ministério de amor que Jesus viria cumprir. Mas aí Jesus, olha que interessante, o Monte Tabor, essa transfiguração, momento em que diz uma voz do céu: ouçam ele, obedeçam a ele. Minutos depois, descendo desse monte, Jesus fala da reencarnação, da eternidade da vida. É o momento em que os discípulos presenciam a eternidade do Espírito, porque Elias já havia passado pela terra.
Ele já não estava mais em carne ali na terra, mas eles viram Elias ao lado de Jesus. Então, neste sentido, eles puderam compreender a eternidade da vida, que o túmulo não encerra a vida, o espírito é eterno. Ele continua, ele só não está mais nas vestes materiais. Mas ele continua vivo lá no plano espiritual, na sua verdadeira vida. Então os discípulos viram e puderam ali naquele momento comprovar a eternidade da vida, a eternidade do Espírito. E neste momento, descendo, Jesus fala isso: Elias já veio e vocês não o conheceram. Ou seja, Elias, após a sua vinda como profeta, como Elias, desencarnou. Depois Elias já tinha voltado. Então, aí aqui no final diz, então eles compreenderam que era de João Batista, ou seja, que Elias tinha reencarnado como João Batista. Ele já tinha retornado à Terra, só que vocês, discípulos, não reconheceram. Por quê? A veste é diferente, a veste do corpo é diferente, o espírito é o mesmo. Mas quando a gente reencarna, a cada encarnação, a nossa veste material é diferente. O corpo, ele é um veículo material para o espírito. Então, a cada encarnação, nós teremos um veículo material, nós teremos um corpo diferente. Por isso que os espíritos, os discípulos, às vezes, estavam esperando ver Elias exatamente como Elias era, no mesmo corpo, na mesma aparência. E aí, neste momento, quando Jesus diz, ele já veio, vocês não o reconheceram, ele quis dizer assim: olha, o espírito dele já reencarnou em uma nova veste, em um novo corpo, mas vocês não o reconheceram. E é assim, essa é a lei da reencarnação. Todos nós estamos sujeitos a ela, a ir, a descer, a reencarnar a uma nova veste, em um novo meio, em uma nova família por vezes, em uma nova condição, para cumprir ali a nossa jornada, passar pelas nossas provas, expiações, cumprir as nossas missões, com vistas a servir no bem, a nos aperfeiçoar, e nós não lembraremos da nossa existência anterior enquanto estivermos aqui encarnados. Porque é uma vez diferente, passamos pelo véu do esquecimento e é uma nova jornada para dar um novo ponto de partida ali para todos nós. Então, quando Jesus ali desceu do Monte Tabor, ele falou da eternidade do Espírito e os discípulos puderam estar ali e presenciarem que o Espírito, ele é eterno e que a vida continua, o túmulo não encerra a vida. Tenham todos um excelente dia, vamos levar esse ensino em nosso coração e nos lembrar também desse momento do Monte Tabor, desse momento da transfiguração, que é o momento em que Jesus se mostra como uma fortaleza, como Filho de Deus que veio aqui para mostrar a todos nós o caminho da salvação. Tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã, neste mesmo horário, para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Essa é uma mensagem que foi feita com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Tenham um excelente dia. Nos encontramos amanhã. Até mais!